Você conhece alguma pessoa com intolerância ao glúten? Esse é um tema da campanha nacional que acontece nesse mês, o Maio Verde. Vamos ver. Se ela comer algo com glúten, os sintomas aparecem imediatamente. Ele causa uma inflamação no meu corpo, que me gera esse estufamento abdominal, né? Esse intestino solto e essas dores. E aí mesmo após isso, eu consumindo outros alimentos, me gera dor também. Elisa descobriu que era intolerante ao glúten depois de muitas idas ao médico. Foi difícil o diagnóstico. Passei por muitos médicos, né? E me diagnosticaram com muita coisa, até de depressão, ansiedade, que era psicológico. Foi difícil dar esse diagnóstico, né? Após cortar o glúten da alimentação, tudo mudou em sua vida. Depois que eu cortei, eu percebi a melhora. Demorou um pouco, porque no meu caso, meu corpo inflama. Então, até ele desinflamar, demorou um período grande para eu perceber que realmente era o glúten. Intolerância ao glúten não é frescura. É considerado uma doença autoimune. O assunto é tema para uma campanha nacional que acontece neste mês, o Maio Verde. O objetivo é conscientizar as pessoas e acabar com o preconceito que existe na sociedade. Mas, afinal de contas, o que é o glúten? O glúten é a proteína do trigo e as pessoas que têm doença celíaca, então a pessoa que tem uma autoimunidade ao contato com o glúten vai gerar uma inflamação, uma atrofia do intestino delgado, intestino fino. Há 3 condições relacionadas à dificuldade do organismo em processar o glúten. A doença celíaca, por exemplo, é uma reação do sistema imunológico ao glúten. Já as pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten, ela tem só apenas os sintomas sem gerar uma inflamação intestinal. E tem também as pessoas que têm só alergia ao trigo. Então, varia, tem esses 3 espectros que a gente sempre tem que investigar quando algum paciente surge com sintomas relacionados ao glúten. Faz parte do tratamento a retirada completa do glúten da alimentação. Mas a pessoa celíaca precisa redobrar os cuidados ainda mais. Tem casos assim tão mais graves, onde existem contaminações cruzadas, que o paciente precisa até mesmo trocar o fogão da casa, preparar os alimentos num fogão à parte, com utensílios domésticos à parte, até a buchinha para lavar a louça também diferenciado para esses pacientes com doença celíaca. A Elisa se sentiu mal quando, por exemplo, entrou em uma padaria uma vez. Eu não imaginei que eu ia ter uma reação dessa. Comecei a ficar vermelha, me coçar, sentir falta de ar e saí de lá e fiquei assim durante uns 15 dias com o cabelo começou a cair, a pele parecia assim umas psoríases e começou a descascar, que é uma reação do glúten. Para ajudar na dieta, o mercado investe em receitas com alimentos livres de glúten. Tem opções doces e salgadas. Tudo que é feito com glúten é possível fazer sem glúten. Basta as pessoas estudarem um pouquinho, entrar nesse mundo dos celíacos. A chefe sentiu essa necessidade de ajudar as pessoas com a condição celíaca, porque não precisa sofrer para fazer dieta, não é mesmo? O cardápio é variado. Tem cupcakes, bolos, pizza, pães, tortas. Esse tipo de comida ainda está se desenvolvendo. Eu vou tentar fazer uma massa de pizza boa que fique mais próximo do que é com trigo, né? Então eu vou desenvolvendo as receitas e se ficar boa, vem para a confeitaria, né? Para as pessoas matarem aquela vontade de comer uma pizza, um pastel, um hambúrguer, né? O consumidor só precisa ficar atento ao rótulo dos produtos e optar por alimentos de estabelecimentos sérios e confiáveis, livres de contaminação. Por exemplo, a farinha de arroz, ela não tem glúten. Farinha de arroz, farinha de amêndoas, farinha de aveia, não tem glúten na sua essência. Mas tem um empório que vende farinha de trigo, farinha de centeio, que aí esse ambiente está contaminado, porque ele pegou lá naquele saquinho a farinha de trigo, então esse pauzinho do trigo já contaminou aquele ambiente.
Segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos no Brasil, aproximadamente 2 milhões de brasileiros são acometidos pela doença. A doutora explica como é feito o diagnóstico. Com um marcador sorológico, então faz no sangue o antitransglutaminase IgA e o antiendomísio IgA, e também temos que dosar a imunoglobulina IgA para ver se não tem uma deficiência. A partir desses exames que tem se for positivo, fazemos a endoscopia para confirmar se tem uma atrofia do intestino delgado. Ainda segundo a médica, é preciso tratar, caso contrário, a situação do paciente pode se agravar. A pessoa que tem doença celíaca, ela pode desenvolver, aumentar a chance dela ter um câncer de intestino por conta da inflamação que gera em contato com o glúten. Então, pensa que seria uma inflamação atrás de uma inflamação, que isso altere e tem uma predisposição a mais de ter um câncer de intestino. No site da federação tem um QR Code com um questionário para quem quiser responder e ajudar a contagem das pessoas com essa condição. E dessa forma, incentivar empresários a entrarem no ramo e tornarem a alimentação sem glúten mais acessível. Se tiver mais negócios oferecendo essa alimentação livre de glúten para esse público, os insumos vão baratear e vai ficar assim meio que popular, né? Vai ficar mais fácil para as pessoas que têm a condição celíaca, porque é uma alimentação mais cara mesmo no mundo todo. Então precisa a gente conscientizar as pessoas para que elas entendam o que é a doença e como vai atender a esse público. O site da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil é fenaceubra.com.br. Eu falei assim, bem pausado para você entender, tá? Lá é possível você conferir todas as informações e tá aí, ó, também na tela para você, sobre glúten e ajudar também na contagem de pessoas com essa condição.